Ciro Gomes será ou seria o novo Lula? Ou talvez o remake do PT? Olha, infelizmente a maioria dos brasileiros não conseguem pensar fora da caixinha, né? De modo que qualquer pessoa que defenda direitos humanos, que seja contra a reforma da Previdência, contra a reforma dos direitos trabalhistas, é logo taxada de esquerdista, né? E o pior de tudo, é colocada logo no mesmo saco onde estão todos os esquerdistas, né? Onde estão todos os esquerdistas. Pessoal do PSOL, PSTU, PT e por aí vai. Frente a isso, para falar um pouco da candidatura do Ciro Gomes, eu acho necessário separar as coisas, né? Mostrar as diferenças do perfil do Ciro Gomes, pelo menos no discurso dele, né, para o perfil do governo do PT. Eu vou me deter à economia porque é nosso principal desafio, estamos numa crise econômica, o próximo presidente terá que enfrentar essa situação, terá que fazer com que a economia brasileira saia da crise, já que Temer não vai fazer isso, não vai conseguir fazer. O governo do PT teve um claro perfil no sentido de estimular a economia através de gasto público, né? E esse gasto público esteve bastante ligado ao incentivo ao consumo também, através de programas como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, principalmente. Eu não vou me aprofundar muito no debate econômico no sentido de discutir se o gasto público e o incentivo ao consumo é capaz ou não de afetar o PIB no longo prazo, né? Esse é um debate de longa data que não tem data para acabar, eu acho que nunca vai acabar, né? Ortodoxos versus keynesianos e por aí vai. Mas eu queria fazer alguns apontamentos a esse respeito. Quando se fala de gasto público, né, eu acredito que o tipo de gasto que mais afeta o PIB no longo prazo, que tem uma capacidade maior de afetar permanentemente a produção da economia num espaço maior de tempo, é o gasto em infraestrutura, né? Porque quando você melhora a infraestrutura, você melhora a eficiência do capital. E isso é uma coisa permanente, né? Se o país tiver um gargalo, por exemplo, no sentido de portos, né? Tem congestionamento em portos no país e o governo constrói um novo porto, isso melhora a eficiência de diversas empresas e isso tem capacidade de afetar o PIB de maneira permanente. O problema é que o gasto do governo do PT foi muito ineficiente no sentido de infraestrutura. Teve o PAC 1 e o PAC 2, e foi bastante criticado, principalmente pela demora na entrega das obras. Um grande projeto do governo do PT, que quando for concluído, irá ajudar bastante no sentido de melhorar o escoamento de nossa produção, que são as ferrovias leste-oeste, norte-sul, né? Desde 2010 que estão sendo construídas até hoje não saiu ainda. Então o PT foi bastante incompetente no sentido de infraestrutura. E é justamente o tipo de gasto público que mais tem capacidade, pelo menos ao meu ver, de afetar permanentemente o crescimento econômico. O estímulo ao consumo promovido pelo governo do PT, Lula e depois Dilma, foi muito importante do ponto de vista social, sobretudo do ponto de vista social, no sentido de reduzir a desigualdade social, oferecer uma vida melhor para os pobres, permitir que os pobres pudessem consumir. Mas para afetar o PIB de maneira permanente, afetar a produção da economia de maneira permanente, eu acredito que isso é bastante limitado. E é aí que eu vou mostrar a diferença para o Ciro Gomes. Olha, o discurso do Ciro Gomes é muito mais voltado para o setor produtivo da economia. O Ciro já disse, inclusive, que ele pretende reduzir impostos para bens de capital, né, para aquisição de bens de capital. Ele se mostra bastante preocupado com a desindustrialização do Brasil. Então, existe uma preocupação com a produtividade da economia brasileira. O Ciro, inclusive, tem uma proposta bastante ortodoxa, inclusive, para a economia, no sentido de acreditar que um volume maior de poupança afeta permanentemente o crescimento da economia. Explicando para o pessoal que é leigo, né, que não estuda economia, olha, imagine uma economia bastante simples, em que existe uma produção e tudo que é produzido é consumido, né, no sentido de bens de consumo. Se a sociedade não poupar nada, não vai haver recursos disponíveis para aquisição de máquinas e equipamentos, né, para o investimento no setor produtivo da economia. Então, quanto maior o volume de poupança, quanto mais a sociedade deixa de consumir bens de consumo, mais recursos vão existir para o consumo de bens de produção, né? Para despesas em bens de produção. Então, é necessário haver um volume maior de poupança para que haja um volume maior de investimento na economia. E o Ciro Gomes defende que algo precisa ser feito para aumentar o volume de poupança da economia brasileira para que o investimento, né, em bens de capital seja afetado. Além disso, uma coisa que ele enfatiza bastante é o investimento em gente, né? Investir em educação,
Afinal de contas, qualidade de mão de obra é algo que definitivamente afeta permanentemente o PIB de uma economia, né? Isso eu acho que é consenso entre os economistas, né? Para se ter uma noção da preocupação do Ciro com a produtividade da economia, o PDT andou sondando até dia desses, né? Começou lá em dezembro do ano passado, até dia desses estava sondando um empresário para ser vice do Ciro. E o bastante curioso é que tem uma entrevista em que ele disse que não cabe no Brasil um projeto de esquerda, né? Então você aí do pessoal do PSTU que está animadinho com a candidatura do Ciro, sinto lhe dizer, mas o discurso dele é no sentido da conciliação de classes, né? O Ciro ele fala claramente, é preciso haver uma aliança entre o setor produtivo da economia, né? Entre os empresários, os detentores de capital e os trabalhadores. É por isso que eu acho bastante complicado chamar Ciro de esquerdista, né? Será que é possível haver um esquerdista que propõe uma conciliação de classes sociais? Acho complicado. O perfil do Ciro está muito mais ligado à noção de reformismo, né, de intervencionismo, né, de desenvolvimentismo, ou talvez de nacionalismo também, mas de esquerdismo eu acho complicado. O único setor que o Ciro pretende enfrentar é o setor financeiro, né? O discurso sempre tocando na questão da taxa de juros do Brasil, ele pretende reduzir bastante a taxa básica de juros. Agora eu acho que nem tanto, porque a taxa já está caindo, né? Então, existe uma perspectiva dele no sentido de transferir forças do setor financeiro para o setor real da economia. Esse é o perfil do governo Ciro Gomes. Não tem nada próximo do PSOL, não tem nada muito próximo do PT. E eu espero que eu tenha contribuído. Se você gostou do vídeo, dê joinha, se inscreva no canal, clica no sino para receber as atualizações, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E é isso aí.